Bom dia! Cristo vive! E é nesta certeza, na certeza de que esse Deus que nós cremos é um Deus que venceu a morte e vivo está, é que nós queremos celebrar este culto. Queremos prestar louvores e gratidão a este Deus, esse Deus que vive e reina de eternidade a eternidade. E eu quero saudá-los com o versículo de João, capítulo 11, versículos 25 e 26, que diz assim: Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês nisto? Que realmente essa possa ser a certeza do nosso coração, que nós cremos num Deus que vive e reina, e num Deus que, assim como a sua vitória da morte, nos presenteia também, na certeza de que se cremos no nome deste Deus, nós também seremos salvos e que a morte não é a última coisa que nos tem a acontecer. Vamos orar? Bondoso Deus e Pai, graças nós te damos, Senhor. Graças te damos porque mais uma vez podemos ouvir da Tua palavra. Graças a Deus te damos porque podemos ter esta certeza de que este Deus que nós cremos é um Deus que venceu a morte e que vivo está. Obrigada, Senhor, por todo o Teu agir. Obrigado, Senhor, pelo amor e pela graça derramada na nossa vida. E venha, ó Pai, com Teu Santo Espírito falar ao nosso coração. Venha transformar, venha nos moldar. E que esta certeza de que Tu vives, ó Pai, possa gerar em nós a alegria, a paz e a vontade de viver e de caminhar contigo todos os dias da nossa vida. Assim, a Deus, nós oramos, em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Salve
ouvir histórias com finais felizes? Acredito que sim, né? A história da Páscoa é uma história assim, uma história com um final feliz. O Evangelho de João, capítulo 20, versículos 1 a 18, nós temos o relato do momento em que o sepulcro de Jesus foi encontrado vazio. Eu não quero fazer a leitura desses versículos, mas eu quero, no decorrer da pregação da palavra, relatar os acontecimentos que ali estão presentes. E podemos iniciar lembrando de que, primeiramente, todos os discípulos estavam com medo de também serem mortos. Mas, acima desse sentimento de medo, eles estavam com uma grande tristeza no seu coração, porque o Mestre, o Senhor deles, havia sido morto. E isso soava como uma derrota, como um final sem nada de felicidade. Tudo parecia ter acabado, tudo que havia sido trilhado junto com Jesus. Parece que aos olhos dos discípulos tinha sido em vão, porque o seu Senhor, o seu Mestre havia partido, havia morrido. E essa tristeza angustiava o coração deles. Eles estavam abatidos, eles estavam tristes, sim, eles estavam com medo do que seria o futuro. E como se não bastasse todos esses sentimentos, o texto de João nos fala que Maria Madalena vai até o local onde Jesus havia sido posto para então prestar uma última homenagem a Jesus. Mas quando ela chega até ao sepulcro de Jesus, ela é surpreendida, pois a pedra que fechava o sepulcro estava removida. E quando ela olha, ela percebe que Jesus não mais estava lá, que o corpo de Jesus não estava mais ali dentro, naquele sepulcro. E então é interessante nós observarmos a reação de Maria Madalena, pois em nenhum momento desta chegada, deste momento que ela vê o sepulcro de Jesus aberto, vê que o corpo de Jesus não estava mais ali, em nenhum momento ela cogita a possibilidade de Jesus estar vivo. Mas pelo contrário, um desespero toma conta da vida dela e ela corre atrás de dois dos discípulos. E quando ela chega até os discípulos, ela conta-lhes o que havia acontecido, o que ela havia visto. E esses então não tiveram uma reação diferente de Maria Madalena. Eles também desesperados correm até o sepulcro para ver realmente o que estava acontecendo. Você consegue perceber que até esse exato momento, nem Maria Madalena, nem esses discípulos, eles mencionam a possibilidade da ressurreição de Jesus? Porque até aquele exato momento, para eles, o corpo de Jesus havia sido roubado. Alguém havia tirado Jesus dali e levado, sei lá para onde. E o versículo 9 nos mostra isso de uma forma tão clara, dizendo que, lá no versículo 9 diz assim: pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. Diante desta realidade, diante do desespero, do medo, do fato de os discípulos não terem ainda compreendido a necessidade da ressurreição, eu me pergunto, qual seria a minha reação se eu estivesse lá? Qual seria a nossa reação, a minha e a sua, se nós estivéssemos lá? Eu penso que muitas vezes nós achamos que se tivéssemos vivido no tempo de Jesus, seria diferente. Teríamos logo entendido e compreendido o que havia acontecido. Penso que às vezes passa na nossa cabeça
de que se nós realmente tivéssemos vivido junto com Jesus, ouvido Ele contar as histórias, visto os milagres acontecerem, a nossa fé seria uma fé mais fortalecida, mais forte. Talvez aí nós, vendo toda aquela situação do sepulcro vazio, nós logo iríamos entender que Jesus havia ressuscitado. Será? Eu penso que não seria diferente, pois mesmo nós conhecendo a palavra do Senhor que foi nos deixada, foi nos revelada, para que a gente ande com o Senhor, mesmo nós conhecendo as promessas de Deus, muitas e muitas vezes nós achamos que tudo isso é loucura. Ou as pessoas acham que nós somos loucos em acreditarmos nisso. E para nós? Será que conseguimos crer na ressurreição de fato? Será que realmente nós cremos, entendemos e temos a certeza desta ressurreição? Ou será que quando somos questionados a respeito dos fatos bíblicos, ou quando somos questionados a respeito da nossa fé, nós damos um passo para trás e começamos a duvidar de algo? Em João capítulo 20, versículo 29 diz: felizes são os que não viram, mas assim mesmo creram. Felizes são os que não viram, mas mesmo assim creram. Conseguimos crer? Em que Deus eu e você cremos? Num Deus morto, num cadáver, ou num Deus vivo e presente, que venceu a morte e ressuscitou? Domingo de Páscoa chegou, Cristo ressuscitou. E eu digo verdadeiramente, Ele ressuscitou. Maria Madalena, diante de tanto desespero, diante de tantas lágrimas por tudo aquilo que havia visto acontecer, primeiramente ela não consegue perceber a presença de seu Senhor ressuscitado ali com ela. Não percebe ao ponto dos anjos direcionarem a fala para ela, perguntando por que ela chorava. E ela diz: porque levaram o meu Senhor e não sei aonde o puseram. O desespero e a falta de crer nas promessas de Deus nos tornam pessoas cegas para a realidade. Aconteceu isso com Maria Madalena e acontece comigo e contigo. O desespero, a falta muitas vezes de confiar e de entregar tudo na mão de Deus, nos fecha os olhos, nos tornam pessoas cegas para a realidade. E Maria não conseguia ver ao ponto de Jesus então direcionar a palavra a ela e perguntar: mulher, por que tu choras? E a palavra nos mostra que ela pensava que ele era o jardineiro e diz: Senhor, se tu tiraste, diz-me onde tu puseste e eu o levarei. Meus queridos, a cegueira de Maria Madalena cai por terra quando Jesus a chama pelo nome. E neste momento, ela reconhece que quem ali estava não era o jardineiro diante dela, mas era o seu Senhor, era o seu Mestre, era o Cristo ressuscitado. E então, neste momento, o choro se transforma em alegria, o sofrimento em esperança, porque Cristo vive. E é então, diante do reconhecimento que o seu Senhor vive, ela tem uma reação de obediência. Essa obediência toma conta dela e ela corre para anunciar o que havia visto, o Cristo ressurreto. Se cremos em Cristo e se cremos que Cristo ressuscitou, qual é a nossa reação? O que eu e você temos anunciado?
Eu e você somos chamados a viver o verdadeiro sentido da Páscoa. Cristo vive e Ele verdadeiramente ressuscitou. E somos chamados a correr e anunciar que Cristo vive. Anunciar não somente que Cristo vive, mas que Ele deseja e quer viver a cada novo dia no nosso coração. A história da Páscoa não termina com funeral. Ela termina com um fato feliz. Ela não termina com funeral, mas com um festival. Ela não exige os nossos aplausos, mas a nossa fidelidade. Não os nossos cumprimentos, mas a nossa rendição. E se assim nós nos render e crer neste Cristo que ressuscitou, nós podemos ter a certeza de que também para nós a morte não é o fim de todas as coisas. Pois Cristo venceu a morte, bendita a nossa sorte. Que Deus possa nos abençoar e assim a cada novo dia ressuscitar em nossa vida. E porque Cristo ressuscita na nossa vida, no nosso coração, que nós assim possamos anunciar este Rei e Senhor que venceu a morte. Pois hoje é domingo de Páscoa, Cristo ressuscitou, verdadeiramente Ele ressuscitou. Aleluia! Que Deus assim nos abençoe e nos ajude a nos render aos pés deste Deus que vivo está. Amém. Temos uma palavra de oração. Bondoso Deus e Pai, mais uma vez nós somos gratos a Ti, porque Tu interveio na história. Obrigado, Senhor, porque em meio ao desespero, em meio às lágrimas, em meio às dores, ó Deus, Tu interveio e Teu Filho ressuscitou. O nosso Senhor ressuscitou. Graças Te damos porque em meio a tudo isso nós temos a esperança e a certeza de que Tu reinas de eternidade a eternidade. Nos ajude, ó Pai, a viver uma vida contigo e a deixar Tu reinar no nosso coração e na nossa vida. Nos ajude a anunciarmos a Ti. Nos ajude, ó Deus, a sermos luz em meio às trevas.
Nos ajude, ó Pai, a testemunharmos do Teu amor. Assim, ó Deus de amor, graças te damos por tudo que Tu fizeste por nós e por aquilo que Tu ainda vais fazer na nossa vida. Continua cuidando de nós, continua conduzindo a nossa vida, direcionando os nossos passos. Assim, ó Deus, continua cuidando de cada um que necessita do Teu amparo, do Teu consolo, do Teu cuidado, do Teu milagre, ó Pai. Vai ao encontro de cada um e carrega cada um em Teus braços. Fica conosco neste dia, nesta semana, conduzindo a nossa vida e a nossa história. Assim, ó bondoso Deus, nós oramos, na certeza de que Tu és esse Deus que vive. A oração que o Teu Filho nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha ao Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti, que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Amém. Um abençoado domingo, uma abençoada Páscoa a cada um, e que assim possamos ter também uma abençoada semana.